Olá pessoal, aqui Newton Gomes da CPA Informações Empresariais. Estamos dando sequência aqui a uma série de vídeos em que nós estamos conversando um pouco a respeito da reforma da Previdência Social. Essa reforma da Previdência Social, convém lembrar, ela é uma proposta do governo federal que foi mandada lá no mês de fevereiro para a Câmara dos Deputados. E agora a proposta está tramitando lá, né? Esteve lá numa comissão, agora está na comissão especial, onde nós teremos lá 40 sessões, já tivemos algumas, e também algumas audiências públicas, já tivemos algumas e estamos continuando, né? Então, na última quinta-feira, lá em Brasília, na comissão, houve uma série de palestras em que a comissão convidou 4 economistas para falar a respeito do orçamento e do financiamento da Previdência Social no Brasil, né? E aí ficaram debatendo lá o dia todo na comissão especial, né, para verificar, enfim, colocando dados para os deputados, porque nós não podemos esquecer, a qualquer momento, aí para frente, 2 semanas, 3 semanas, haverá uma votação para ver se os deputados da comissão aprovam ou não o texto remetido pelo governo federal, né? Depois que for aprovado, se for aprovado, aí o texto vai para o plenário da Câmara, e são 2 turnos, 2 votações lá, né? E vários economistas participaram. Aqui comigo a Júlia, e ela vai nos lembrar quais foram os economistas, os 4 economistas que estavam lá. Oi pessoal, meu nome é Júlia Gomes aqui da CPA e é isso aí, a gente vai falar sobre os economistas hoje. O primeiro economista é o Eduardo Fagnani, não sei se é assim que fala, mas tudo bem. Ele é professor da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e ele apresentou uma visão crítica em relação à proposta do Executivo, que, segundo ele, poderá aprofundar as desigualdades sociais do Brasil. O professor da Unicamp sugeriu uma reforma tributária para gerar receitas previdenciárias e sustentou que não há hoje necessidade de revisão das despesas. Muito bem, então 4 economistas, começando pelo Eduardo Fagnani, que é professor lá da Unicamp, né? Ele fez uma palestra, o tempo destinado a ele foi mais ou menos 20 minutos, e eu queria fazer um esclarecimento a respeito dessa audiência pública. Vejam bem, a comissão, ela falou para o pessoal que aprova, o pessoal da situação, né? Falou, olha, vocês convidem 2 economistas. Aí falou para a oposição, né, o pessoal que é contra a reforma da Previdência, falou, vocês convidam 2. Quer dizer, para equilibrar o jogo lá, né? Então tinha 2 economistas a favor da reforma tributária e tinha 2 economistas contra a reforma, né? Claro que toda essa discussão diluiu um pouco, porque houve a palestra dos 4, terminou e daí começou os debates em que cada economista conversou, respondeu perguntas ou observações que foram feitas são ao todo mais de 80 deputados, né, que compõem a comissão. Muito bem, então o que o Fagnani falou, né, que é o nosso vizinho aqui da Unicamp. Bom, ele disse o seguinte, olha, do jeito que essa reforma está, haverá um aprofundamento das desigualdades sociais. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, né? Nós temos sérios problemas estruturais. Então, na opinião dele, se nós realmente fizermos uma reforma como está lá, certamente haverá um aumento das desigualdades sociais, né? Porque o professor, então, ele sugeriu o seguinte, olha, o que a gente poderia fazer é, primeiro, uma reforma tributária. Arranja dinheiro e esse dinheiro da reforma tributária pode gerar receitas previdenciárias e aí isso vai ser utilizado para fazer a reforma previdenciária, né? Então,
ficou claro aqui que esse Eduardo, eram dois Eduardos, né? Esse Eduardo Poiani, ele é contra o projeto da reforma da Previdência, tal qual foi remetido para o Congresso pelo governo federal. É isso aí. E quem foi o segundo economista, Júlia? Bom, o segundo economista é o Eduardo Moreira. Bom, o Eduardo Moreira é consultor e a opinião do consultor coincide com aquela que foi expressada pelo primeiro economista que a gente falou, o outro Eduardo, pois ele também demonstrou uma visão crítica em relação à proposta do executivo, que certamente aprofundará ainda mais as desigualdades. Ao final de sua palestra, o consultor disse que do jeito que está, essa proposta não vai melhorar a vida de ninguém. Então, pelo que eu visto aí, os dois Eduardo, não é uma dupla sertaneja não, né? Um Eduardo Poiani e outro Eduardo Moreira. O Eduardo Moreira é um consultor aí, geral da Previdência e tudo. E ele confirmou a palestra do Poiani, dizendo que realmente é um problema muito sério, tem a questão das desigualdades sociais, essa reforma não vai melhorar, não vai fazer nada e talvez vai até mais aprofundar. E no final da sua palestra, o Eduardo Moreira, ele disse o seguinte, olha, do jeito que esse projeto está, do jeito que ele foi remetido, do jeito que está aqui sendo discutido, a proposta não vai melhorar a vida de ninguém. Essa foi a expressão utilizada para ele, porque ele entende que é uma reforma feita exclusivamente para resolver a questão arrecadatória, para entrar o dinheiro, para que se possa lá fazer as modificações que estão sendo propostas pelo governo federal, mas ele acha que realmente ele não vai atingir esse objetivo como está. Mas é claro, todos os palestrantes, nem podia ser diferente, eles estão diante de um parlamento, diante de parlamentares, deputados. Deputados esses que vão resolver a questão, né? Toda essa conversa de consultor, especialista e tudo, beleza, mas quem vai decidir mesmo, primeiro, se a reforma sairá, e segundo, se sair, como vai sair, são os deputados. Então, todos eles colocam o seguinte, olha, eu não acredito na proposta, acho que não deveria ser desse jeito, poderia ser diferente, só que é o seguinte, vocês, deputados, 70 deputados, vocês é que vão decidir, então vocês podem alterar, podem fazer o que quiser, né? Com ela de uma forma tal que saia de um jeito que acabe atendendo na realidade o que cada um pensa. Mas também tem o seguinte, né? Essa opinião é de um consultor, é de um especialista, é de um economista. Digamos, essa opinião não coincide com o pessoal, com a equipe que formulou toda essa proposta. Então, também tem isso, né? Ele acha que ele está certo, mas pode estar errado, né? E a comissão esteja certa. Ou também ele pode ser diferente, né? Então, a comissão está errada e ele está certo. Isso, logicamente, nós vamos ver depois que passar essa fase aí das audiências especiais e que haverá depois, claro, uma votação a respeito daquele texto. Muito bem, então temos o Eduardo... O outro Eduardo... o Eduardo Poiani e o Eduardo Moreira, né? Um é professor da Unicamp e o outro é consultor aí. Bom, temos um terceiro economista que também palestrou lá na comissão. Isso aí. O terceiro economista é o Paulo Tafner. Bom, ele é pesquisador da Fundação do Instituto de Pesquisas Econômicas e o Tafner é um dos autores, juntamente com o Neri, do livro Reforma da Previdência, porque o Brasil não pode esperar. E ele defendeu a necessidade de mudanças. Muito bem, o Paulo Tafner, que é lá da FIP, ficou muito claro nos jogadores de começo que ele aprova. Ele tem certeza que nós temos, o país tem a necessidade de fazer a reforma da Previdência. Não interessa qual reforma que nós faremos, se é de um jeito, se é do outro, tal, mas a gente tem que ter tanto que isso é verdade,
que o Tafner, como diz a anotação lá, ele escreveu um livro juntamente com o próximo economista que depois palestrou lá, que se chama Reforma da Previdência, por que o Brasil não pode esperar. Quer dizer, há uma urgência, há uma premência em relação a essa reforma, né? O que ele falou ficou claro ao longo da palestra do Paulo Tafner, que não há como fugir da reforma da Previdência, né? A Previdência brasileira está quebrada, e quanto mais o tempo passar, mais vai se agravar a situação, né? E aqueles vários temas que a gente conversou aqui, como a questão demográfica, e vai por aí afora, distorções, privilégios, tem uma série de coisas erradas aí, pelo menos na posição do Tafner, que tem que fazer, essa reforma tá. Então, os dois Eduardos que nós vimos anteriormente, o Fanhani e o Moreira, são contrários à reforma. Já o Paulo, e depois nós vamos ver a opinião do Pedro Fernando, eles são favoráveis, só que, claro, né, ficou muito claro que temos fazer alterações, inclusive no projeto que está lá, né? O Paulo Tafner, como eu escrevi aí, no final ele defendeu a necessidade de mudanças. Primeiro a mudança no sentido que tem que fazer a reforma. E depois o projeto que foi remetido precisa de mudanças, adaptações, aperfeiçoamentos no projeto, né? Ele acha que tem que se fazer e provou. A palestra dele, que está disponível lá no site da Câmara, ele realmente traz um quadro muito complicado, muito difícil, trouxe números, comparações, tabelas, comparou com outros países, né? Nós temos uma grande briga aí na comissão, que é a história do regime de repartição, que é o atual nosso, que quebrou, e o governo está querendo fazer o regime de capitalização. E ele dá uma informação interessante, dizendo que o regime de capitalização ele já existe em 70 países do mundo, 70, né? Consigo que nós temos 200 e tantos países, quer dizer, uma boa parte já se utiliza do regime de capitalização. Mas ele trouxe uma outra informação, ele falou que nem todos os países usam o regime de capitalização pleno, puro. Alguns têm o regime de capitalização, mas combinado com o regime de repartição, né? Para quando correr risco, porque senão pode estar tudo errado, como dando lá no Chile. Mas ele falou que tem vários países, inclusive países muito desenvolvidos, países ricos, né? Como aquele pessoal dos países escandinavos lá, que é a Dinamarca, a Noruega, a Suécia, todos eles adotam o regime de capitalização, só que eles adotam o regime misto, em uma parte lá que é a repartição, que é para não correr risco, né? Então, no final ele falou, olha, se nós, no Brasil, vamos fazer uma reforma da Previdência e nós já sabemos o que deu errado nos outros lugares, olha, então nós vamos fazer uma reforma sem os erros de lá, né? Basta consertar aí na aprovação, etc. Muito bem, essa foi a exposição, portanto, do Paulo Tafner. E que mais, Júlia? Por último, a gente vai falar do Pedro Fernando Neri, que é o consultor legislativo do Senado Federal, e, assim como o Paulo Tafner, Neri defendeu a necessidade de mudanças sobre o argumento de que nós somos um país jovem, mas com gastos com idosos elevado. Além de propor um sistema de seguridade social focado em crianças, o consultor ressaltou que o Tribunal de Contas da União, o TCU, vem sistematicamente reconhecendo a existência do déficit previdenciário do país. Muito bem, então o Pedro Fernando Neri tem uma posição, embora favorável, mas tem uma posição diferente dos demais, né? Porque ele é consultor do Senado Federal, né? E inclusive escreveu juntamente com o Paulo Tafner, que é o anterior, fez aquele livro lá a respeito da reforma da Previdência, por que o Brasil não pode esperar, né? Então,
O Neri, ele defendeu a necessidade de mudanças, argumentando, olha, o Brasil é um país jovem, está aqui a Júlia, que não me deixa mentir, né? Mas o gasto com os idosos, está aqui o Newton, que me deixa mentir, é elevado, né? Então, a Júlia gasta-se pouco com o pessoal aí da Júlia, e gasta muito com os velhinhos. Mas, então ele está propondo um sistema de seguridade, veja como é interessante, focado nas crianças. Na visão do Pedro Fernando Neri, esse projeto da Previdência está mirando os idosos, né? Os que têm mais de 65 anos, 70, tal. Ele falou que nada contra, mas ele acha que o projeto da Previdência também deveria mirar as crianças. Porque, afinal de contas, quem que vai receber essa aposentadoria? Lógico, serão as crianças, daqui 20, 30, 40, 50 anos, né? Então, ele entende que o projeto está um pouco errado nesse sentido, por focar apenas nas pessoas idosas. Então, ele faz essa proposta. E ele está na palestra dele, ele acabou lembrando que o Tribunal de Contas da União, o TCU, ele há vários anos já, né, ele sistematicamente vem dizendo, olha, tem um déficit previdenciário no país que está crescendo cada vez mais. Vai crescer, daqui para frente vai crescer muito mais. E o TCU tem feito orientação, lembrando sempre isso. O problema que a solução está na mão dos políticos, não dos técnicos do Tribunal de Contas da União, né? E são os políticos que terão resolver isso aí lá no Congresso, na Câmara dos Deputados e também no Senado, né? Então ele foi muito claro na sua exposição, interessante, porque trouxe novos argumentos, principalmente a história da criança aí, né? E realmente ele deixou bem claro na sua participação. Muito bem, foram 4 economistas, 4 palestras de 20, 25 minutos cada um, muito boas, muito interessantes. E quando terminaram as palestras, houve um diálogo entre os palestrantes e os deputados. Aí ficaram lá perguntando, foram argumentando, tal, que também é uma participação interessante, porque aí você tem um confronto de ideias, e na realidade o Congresso Nacional serve exatamente por isso. Isso aí, pessoal. Antes de finalizar o vídeo, gostaria de lembrar vocês do site da CPA, que é netcpa.com.br, e vocês também podem encontrar a gente nas outras redes sociais por @netcpa. Além disso, não esqueçam de curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal, que é o mais importante. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Muito bem, e a matéria que está lá, quem for assistir lá na TV Câmara, ela lembra que, além de melhorar as contas públicas, o que o governo de Fariel precisa, é que os pilares desse projeto de reforma é o combate a privilégios, que ele afirma ter bastante, e busca da equidade, busca de que sejam todos tratados da mesma forma. O combate às fraudes, inclusive já tem até uma medida provisória, está no Congresso, a 871, e também a questão da cobrança das dívidas previdenciárias, tem um projeto de lei, 1646, que está lá no Congresso, né? Muito bem, então, essa série de palestras eu recomendo assistir todas elas, e ele realmente acrescenta bastante em relação a isso. Eu queria lembrar que nos próximos vídeos a gente vai falar a respeito, tem algumas palestras sobre o regime próprio da Previdência Social, regime próprio, se entendeu, aquele dos funcionários públicos. E depois nós temos o regime geral que atende todos os demais. Então, amanhã vai ser regime próprio e na quarta-feira, se não mudar nada, vai ser o regime geral. E aí a gente vai estar combinando também para falar um pouquinho a respeito disso. Bem, eu agradeço muito a audiência, espero vê-los no próximo vídeo. Muito obrigado.